Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do versículo 15 ao versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 7, do verso 15 ao verso 23. A palavra de Deus, a palavra do Senhor diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida, ela é suficiente para instruir o Teu povo amado, as Tuas ovelhas. Por isso, com a iluminação do Teu Santo Espírito, instrui o Teu povo mais uma vez, para que andemos longe desses caminhos falsos, pseudo-caminhos que na verdade não trazem crescimento, mas que nós sejamos guiados às boas pastagens de Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Talvez, meus irmãos, nós estamos diante dos mais belos sermões já registrados. Sermão do Monte. Os irmãos têm estudado trechos dele nos últimos domingos. E nele, Jesus é conhecido por ser um mestre hábil e apresentar a verdade de Deus com uma habilidade jamais vista. Esse sermão é conhecido e admirado, inclusive, por pessoas que não são crentes. Vocês sabem disso, né? Muitos dos trechos do Sermão do Monte estão na boca, inclusive, de pessoas que não são cristãs e gostam de falar sobre essas verdades que Jesus nos entregou aqui. Especialmente nosso trecho desta manhã está no trecho final, na parte final do sermão. Já na parte que eu entendo assim, que é a parte de aplicação do sermão. E começa aí no versículo 13, quando Jesus fala dos dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. Depois ele fala das duas árvores, a árvore boa, a árvore má, quando vai tratar dos falsos profetas, que é o que nós vamos falar logo mais. E encerra no versículo 24 ao final, ao 27, falando dos dois fundamentos. Quando Jesus chega neste final do sermão, é importante nós aprendermos uma coisa muito importante aqui. Uma coisa importante que os pastores com certeza devem concordar com isso. Nenhum sermão é entregue para que ele seja simplesmente admirado. O pastor não deve pregar simplesmente para que as pessoas falem: puxa, incrível a sua oratória. Não deve ser assim. E Cristo sabe disso. Cristo sabe disso. Por isso, ao final do sermão, ele faz questão de dizer: este sermão não é um sermão para se admirar. É um sermão para transformar vidas. Se vocês não escolherem um caminho correto, vocês estão perdidos. Por isso ele começa dizendo que o caminho para a perdição é largo. Admirar um sermão, admirar palavras, as palavras do próprio Jesus simplesmente não bastam. É preciso transformação de vida. E por isso há um perigo muito grande quando nós tratamos ou vemos aqui o papel ou este perigo dos falsos profetas. Meu sermão vai falar sobre eles, os falsos profetas. E eu quero dividir em 3 partes aqui o meu sermão. Quando eu digo, no versículo 15, Jesus fala sobre acautelai-vos, é um imperativo aqui. Uma cautela que nós precisamos ter com estes homens.
Depois nós vamos ver um teste que precisa ser feito. E ao final, quando nós olharmos para o julgamento de Cristo, uma direção que Jesus dá para nós não nos enveredarmos por este caminho da perdição. Uma cautela, um teste e uma direção. Vamos lá. Os falsos profetas e o perigo que eles trazem à igreja. Primeira coisa que é importante a igreja perceber, repararam que Jesus não está falando a líderes, a sua palavra está dirigida aos discípulos, à igreja comum. O que isso significa? Que todos nós precisamos ter atenção a quem nós entregamos os nossos ouvidos, todos nós. Isso não é uma responsabilidade somente de pastores, mas especialmente de toda a igreja do Senhor. Todo o povo de Deus precisa estar atento a quem entrega seu coração. Lá na igreja, a gente algumas vezes falamos, talvez o reverendo Agil já tenha comentado aqui, é uma luta para ser pastor de igreja, porque hoje nós temos uma abundância de informações impressionante, tanto na televisão, quanto no rádio, nas mídias dos celulares. O pastor prega uma coisa aqui, o crente vai para casa e ouve uma enxurrada de outras informações e coisas bastante tolas e às vezes bem contrárias. Eu nunca deixo de lembrar, reverendo Augustus uma vez falando que uma irmã chegou: pastor, eu gosto muito das suas pregações. É o Senhor e o Edir Macedo, eu admiro demais as pregações de vocês. E o reverendo Augustus naquele dia falou: não dá para a gente, tem algum problema no entendimento dessa irmã, porque não dá para me colocar junto com Edir Macedo, são caminhos totalmente antagônicos, e às vezes a gente cai nesse perigo mesmo. Tem uma abundância de informação, e às vezes a gente ouve aqui reverendo Ageu e outros irmãos pregando a tradição, a palavra do Senhor pregada com fidelidade, e depois nós ouvimos cânticos tolos, palavras tolas, e é um perigo para nós. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos ter, e que o Senhor Jesus nos diz: tenham cuidado, acautelai-vos. Uma palavra para toda a igreja. Todos nós precisamos, até o final da vida, viu gente? Até o final da vida, você precisa ter cuidado com quem você entrega seu coração, seus ouvidos, para ser instruído diante do Senhor. Cuidado. Por quê? O Senhor Jesus diz que nós precisamos ter cautela porque são falsos mestres ou falsos profetas que se apresentam para nós. E aqui eu preciso pegar um apelo ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós tínhamos muitos embates e controvérsias com falsos profetas e profetas do Senhor. A primeira vez que eu estive aqui pregando na igreja, inclusive foi um desafio desse, Ananias contra Jeremias, lá no capítulo 28 de Jeremias, confronto de dois profetas. O que é um verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é alguém que é chamado e exclusivamente dirigido por Deus. Ele é porta-voz de Deus. Deus mesmo entrega a mensagem a ele, e ele fala isso ao povo do Senhor, instrui aos homens, chama os homens à atenção. Logicamente, um falso profeta é alguém que não foi Deus quem chamou. Muitos desses falsos profetas, a maioria deles são pessoas que eles mesmos se colocam na condição de boca de Deus, e na verdade não trazem a palavra do Senhor. Se nós lembrarmos do confronto Ananias e Jeremias, Jeremias havia dito: o povo do Senhor vai ser entregue à Babilônia, não tem jeito, nós vamos sofrer na mão dos babilônios. Ananias chega: jamais, isso não vai acontecer. O povo do Senhor jamais vai cair na mão dos seus inimigos, Deus está conosco. E aqui nós temos o perigo destes falsos profetas. A palavra de Cristo diz que nós temos que tomar cuidado com eles, porque eles se apresentam com roupa de ovelha, disfarçados de ovelhas, mas eles na verdade são lobos roubadores. E por que eles são roubadores? Porque eles na verdade estão interessados muito mais na sua própria glória, naquilo que eles querem, da sua própria fama, na sua própria instrução. E eles entregam meias verdades, e às vezes verdades ou coisas que nós queremos ouvir, mas não são palavras do Senhor.
Essa foi, por exemplo, a prática do Anani, ou do Ananias, dizendo: o povo de Deus não vai ser condenado de maneira nenhuma, Deus está conosco, nós seremos vitoriosos. Jeremias está falando coisa errada, coisa que o povo quer ouvir. Vocês podem lembrar também Jeremias capítulo 6, que é uma condenação ali de que homens que lideravam o povo de Deus curavam a ferida do povo do Senhor superficialmente. Eles diziam: a paz, está tudo bem. Quando o profeta dizia: não tem paz nenhuma, não está tudo bem coisa nenhuma. E é por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque um falso profeta, ele não vai entregar a você, ele não vai aparecer diante de você falando uma heresia logo de cara. Dr. Martin Lloyd Jones, estudando sobre isso aqui, ele fala: olha, parece que o falso profeta, ele gosta de ficar do lado da porta estreita. Está lá os irmãos, a igreja do Senhor entrando pela porta estreita, mas o falso profeta gosta de se colocar ali, para tirar o povo do Senhor daquele caminho estreito e difícil, e entregar coisas gostosas de ouvir, doces para acompanhar. Por exemplo, o falso profeta não vai falar de pecados, não vai falar que você precisa abandonar pecados para se encontrar com Cristo, não vai falar que você precisa, que nós por nós mesmos não temos condição de nos salvar. A palavra do Senhor diz que a salvação pertence ao Senhor, mas o falso profeta vai dizer: não, você errou, mas o problema é da sociedade, o problema está na criação dos seus pais, e faz de você um grande vitimizado. Não é isso que a gente tem ouvido aí? Não tem erro, não tem falha. Geralmente estes homens gostam de destacar alguns atributos de Deus e esquecem outros. Primeira oração que nós fizemos aqui, geralmente o pastor Ageu, nós aprendemos que a adoração ao Senhor precisa ser lembrada, e foi aqui o treinamento, é exatamente este: lembrar da sua santidade, lembrar da sua bondade, do seu amor, da sua justiça. São essas coisas, atributos que nós encontramos em Deus, que devem permear nossas orações de adoração e nosso entendimento a respeito de quem Deus é. Mas um falso profeta, o que ele faz? Ele destaca uma destas características, um destes atributos de Deus, e vai entregando e falando às pessoas. Qual seria hoje o atributo mais destacado na boca dos falsos profetas? E infelizmente, às vezes na boca de muitos irmãos da igreja, as pessoas só gostam de falar do amor de Deus, e Ele é especialmente maravilhoso, é verdade. Mas nós não podemos desconectar o amor de Deus das suas outras atribuições, das suas outras características. Deus é santo, Deus é justo. O Filho vai para a cruz porque Deus é amor, é verdade, mas porque Deus é justo. Deus não pode deixar de punir pecados. Deus é santo, por isso nós falamos que em Cristo recebeu a justa ira de Deus. Não tem injustiça nenhuma lá. Tem injustiça porque Ele não merecia, mas Deus está no seu Filho pagando pecados, ou seu Filho está pagando pecados por nós, comprando o seu povo, o justo pelos injustos. Mas há atributos que precisam caminhar continuamente justos, e estes falsos profetas não têm esta ênfase. Seus cuidados estão no amor de Deus. Falar de julgamento, como nós vamos ler daqui a pouco, alguns deles, se pudessem escolher, nunca pregariam sobre esse texto aqui. Texto difícil e duro. Jamais pregaria num texto desse. Falar de julgamento: vocês não são meu povo, vai para o inferno, vão para o fogo eterno. Isso não está na boca de um falso profeta, jamais. O que também não está na boca de um falso profeta é o apelo ao arrependimento. Chamar o povo do Senhor: vocês precisam se arrepender, rasguem o coração. Não quero que vocês rasguem as vestes. É isso que o Senhor fala no Antigo Testamento. A veste é importante porque mostra algo que está acontecendo no coração. Precisa rasgar o coração para estar na presença do Senhor. Mas um falso profeta vai vir com doces palavras, tem cara de piedade, mas não é verdade. São meias verdades, e meias verdades não salvam, meus irmãos. Você precisa
ser chamado ao arrependimento. Você precisa se lembrar que pecadores não entram no céu do Senhor, mas que Deus providenciou um caminho no seu Filho justo. E haverá um dia, um julgamento, onde nós apresentaremos nossas vidas diante deste Deus que é justo, santo e bom, mas que vai chamar todos à conta, prestando contas. Todos prestaremos contas diante desse Senhor. Cuidado. Por isso, até o último dia da sua vida como cristão, você precisa se lembrar da cautela, atenção com quem você entrega os seus ouvidos. Se os pastores, os pregadores de internet que você tem ouvido, ou livros que você tem lido, não falam de todo o conselho do Senhor, abandona isso aí, larga fora isso aí. Porque não vai produzir bons frutos no seu coração, não vai te produzir um crente genuíno e verdadeiro. Não, não, não. Nós ouvimos lá, a palavra do Senhor lá em 2 Pedro. Vocês viram que eles são libertinos, gostam de falar de... Puxa, você tem que... Para, esse negócio de ficar com adultério, não. Não tem problema. Faz o que está no seu coração. Faz o que te faz feliz. O que está? Se precisar, abandona o seu casamento mesmo. E essas coisas têm acabado com a vida da igreja. Crente sem exortação, sem esse tipo de orientação, é crente fadado a cair em muitos pecados e andar desviado cada vez mais do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, para não darmos ouvidos a estes falsos homens que se apresentam como ovelhas, mas são lobos roubadores. Este é o primeiro ponto, cautela com estes homens. A segunda coisa que eu acho importante, e vejo como importante no nosso texto, está aí a partir do versículo 16 até o verso 20, quando Jesus fala que existe um teste, uma prova que nós podemos observar na vida destes homens, ou através da vida destes homens. O verso 16 e o verso 20 trazem como se fosse uma exortação inicial e final, que é importante. Pelos seus frutos os conhecereis. Está ali no versículo 16 e também está lá no final do verso 20. E Jesus faz comparações. Puxa, uvas, ervas daninhas ou espinheiros, como estão traduzidos aqui, espinheiros, figos, abrolhos, são coisas totalmente contrárias. Não podem caminhar juntas. Pelos frutos vocês os conhecerão. O que é isso? O que Jesus quer dizer com isso? Que na verdade, não é somente pelo aquilo que ele diz, que nós podemos avaliar um crente genuíno, um falso ou um verdadeiro mestre. Mas é pela maneira como ele vive. E eu penso que isso seja algo muito difícil. Porque... por tantas vezes exige que nós acompanhemos as pessoas de perto. Como nós conhecemos as pessoas? Acompanhando o dia a dia, não somente pelo que ela diz, mas nas atitudes das pessoas que nós vamos aprendendo. Puxa, olha como ele é. Um homem santo, uma mulher de oração ou não, um filho obediente, um crente que evita a mentira. Mas nem sempre nós temos esse tipo de possibilidade para acompanhar essas pessoas, esses homens que são líderes. Então a gente precisa ter além de ter este cuidado com entregar o coração, ter um olhar bem atento. Nos últimos anos, muitos homens que se levantam como líderes de igrejas têm se atrapalhado e até têm entregado testemunho ou atitudes que contradizem aquilo que eles dizem. Gente que é presa com dinheiro não declarado, gente que diz curar, mas não cura, gente que fala para a igreja buscar uma vida de santidade, mas aprova atos ilícitos de corrupção para conseguir terrenos, ou calotes. Deixa de pagar. Já ouvi histórias de pastores, de líderes de igreja falar: não paga, não tem problema você não pagar não, tá? deixa protestar você, não paga não, você fez uma dívida, não paga, bota no nome. Ou igrejas que se endividam, tem pastores que às vezes aprovam essas coisas. Não, são contradições. E Jesus fala: é pelos frutos que você vai conhecer. Mas especialmente, meus irmãos, eu queria que nós observássemos uma coisa que viva na igreja brasileira.
A igreja brasileira tem sido caracterizada por um povo cada vez mais duro de serviço, não baixa a cabeça. Tem muito crente hoje que não cede às autoridades. 2 Pedro falou exatamente também sobre isso. Eles não querem se sujeitar às autoridades. Existe um homem lá na igreja que o apóstolo João escreveu na sua terceira epístola de João, chamado Diótrefes. Um homem que gostava de, no meio da igreja, de grande exposição, de estar em evidência. É um homem que gosta de exclusividade, ele é importante. O apóstolo João diz até que ele não aceita as palavras que o próprio João entrega à igreja. Por quê? Porque ele se coloca como maioral, como alguém que é autossuficiente, não precisa de exortação, não precisa de direção nenhuma, e pode prestar atenção. Grandes homens que são destaques na mídia, como grandes profetas ou grandes pregadores, muitas vezes caem. E os falsos profetas verdadeiramente caem. Eles gostam de chamar a atenção. Eles gostam do destaque. Eles gostam dos likes. Eles gostam da popularidade. Eles gostam das pessoas vindo atrás deles como se eles fossem o próprio Cristo. Já repararam nisso? E às vezes quando a gente dá ibope para essas pessoas, nós estamos falhando. Cuidado com isso aí. Mas o meu ponto não é no que eles são, primeiramente, tão somente. É no que eles têm produzido através dos seus ensinos. E tem uma forma da gente aprender e fazer o teste. Que tipo de crente tem saído das igrejas destes homens? E infelizmente, meus irmãos, o que nós temos mais visto na igreja brasileira hoje, dita igreja brasileira hoje, são homens e mulheres cada vez mais arrogantes, que não se sujeitam, que não gostam de serem exortados. A igreja reformada caminha como, ou faz uma análise do que é uma igreja verdadeira. Você sabe o que é uma igreja verdadeira? Como você analisaria? Uma igreja que prega a palavra de Deus com fidelidade, uma igreja que administra os sacramentos, batismo, a ceia também. Existe uma terceira característica, alguns acham que não, mas eu gosto dessa terceira característica, que é a disciplina do Senhor. A disciplina precisa estar no meio da igreja, agindo não somente para os crentes comuns, mas para todos, para pastores também. Isso nós temos que falar, e é uma prática que precisa estar inclusive sobre nós, que pregamos aqui. Eu digo isso porque eu digo que eu sou velho, mas eu sou jovem perto de muitos irmãos experientes. Mas esse tempo pequeno que nós vimos, acompanhando homens que surgiram no meio da igreja como grandes profetas, esses homens parecem que se perderam quando seus pecados foram revelados. E uma coisa que machucou o coração desses homens, ou que foi divisor de águas para esses homens revelarem quem de verdade eles são, foi a disciplina, ou a falta dela. Mas dentro do nosso meio presbiteriano, quando homens grandes foram disciplinados, esses homens geralmente não gostam. Isso é triste para nós, porque a palavra do Senhor diz que a disciplina é para os filhos de Deus. A disciplina é para nós, crente comum, pastores. Claro que a gente não quer passar por isso, mas a disciplina é para nós. E a disciplina do Senhor precisa ser exercida, porque ela é importante exatamente para mostrar isso. Pastores recentemente foram disciplinados, inclusive pelas suas federações, e chega a cara de pau de dizer, eu sei que eles falaram isso, mas eu não concordo com isso. São pessoas que estão cada vez mais insubmissas às autoridades. São homens muito cheios de si mesmos. Pelos seus frutos vocês vão conhecendo, pelo ensino deles, que tem estragado crentes no meio da igreja do Senhor. Gente que não se sujeita à palavra, gente que não se sujeita à exortação, gente que não se sujeita à disciplina. Quando as pessoas, quando são disciplinadas, não fica nessa igreja não, tem um monte de outra igreja aberta, vai para outra.
A igreja precisa da disciplina do Senhor para mostrar quem são os filhos do Senhor, quem não são. Esse é o teste. Falamos da cautela que nós precisamos manter continuamente. Falamos do teste. Observar a vida, se aquilo que eles dizem acompanha as suas obras. E ainda que isso seja difícil, uma maneira de nós analisarmos é pelo ensino desses homens. Eles têm produzido, os fiéis que têm ouvido esses homens são homens ou mulheres transformados pela palavra? Parece que não, parece que esses homens, os falsos profetas, só estão produzindo novos crentes arrogantes, ditos crentes arrogantes, cheios de si mesmos. E por isso nós vamos para o último ponto, em que parece que Jesus faz o desdobramento final. Versículo 19, ele diz que esta árvore má, que produz fruto mau, ela deve ser lançada no fogo. E é esse último trecho, do verso 21 ao 23, quando nós vamos falar sobre a direção que Cristo dá, ele faz exatamente esta última análise crítica, o julgamento final. Olha só, o verso 21 dá a direção, as duas direções na verdade. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aqui está a declaração, o ensino está aqui. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade, é este que vai entrar. Guarda isso para o final. Nós vamos para nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque é isso que Jesus vai destrinchar no versículo 22, quando ele diz, muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado o teu nome, não temos, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. Olha só como é difícil a crítica, a análise aqui. Primeiro, porque na boca dessas pessoas existe uma ortodoxia, eles falam de Jesus, tratam Jesus como Senhor mesmo. O Antigo Testamento, quando foi traduzido do hebraico para o grego, procurou traduzir a palavra, o nome de Deus, ou Yahvé, o Yahweh, lá do Antigo Testamento, por tantas vezes é traduzido como Kyrios, a palavra que está aqui. Então estes homens têm um entendimento de que Jesus é Senhor, Senhor, eles têm este entendimento ortodoxo nos seus lábios. Sabe o que é difícil também? Porque existe uma emoção, uma paixão, uma verdadeira, o pessoal gosta mais pentecostal, diria, um fogo no coração desses homens. A repetição aí, Senhor, Senhor, nas línguas semíticas, trazem às vezes a informação de intensidade, mas também de emoção. Davi lá no Antigo Testamento, quando perdeu seu filho Absalão, a palavra de Deus diz que ele chega, Absalão, Absalão, repetição. Então a emoção ali, Marta, Marta, Eloi, Eloi, lama, emoção, repetição traz este sentido, esta ideia de que é gente que não somente sabe que Jesus é Senhor, mas que também tem as palavras de fervor também, há fervor no coração. E impressionante que eles dizem que há operosidade na vida deles. Eles dizem, no teu nome nós fizemos milagres. Olha, meus irmãos, são todas coisas verdadeiras e importantes na vida de líderes. Homens da Bíblia participaram disso. Nós lemos lá em 2 Pedro que Absalão foi condenado lá. Mas Absalão falou coisas corretas a respeito do povo de Deus. O povo de Deus que Deus protege, ninguém pode ir contra o povo de Deus. Tá? Absalão não, de Balaão. Balaão falou essas coisas, mas ele foi condenado como um homem mau. O próprio Judas, com certeza participou de grandes coisas do meio dos discípulos do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer que homens se levantaram para pesar mais as suas cadeias, lá em Filipenses, capítulo 1, Paulo diz, olha, tem gente que se levanta para pregar Cristo, para me pesar as cadeias, mas se eles estão pregando Cristo, que importa? Mas lá, Paulo diz que eles estavam pregando Cristo por porfia,
Na verdade, que não tinha interesse nenhum em que as pessoas fossem salvas, mas era para trazer o mal para cima, para as costas de Paulo, para que ele fosse mais condenado ainda. Mas se Cristo estava sendo pregado, Paulo disse ok. E parece que é impressionante que na boca do falso profeta há ortodoxia, há amor, paixão, há obras, mas a gente precisa tomar cuidado que não são essas coisas que vão definir um verdadeiro crente. Olha, elas são importantes na vida de um crente verdadeiro ou de um líder verdadeiro, mas elas não são aquilo que vai definir o que o líder este falso profeta vai entrar no reino de Deus, porque é isso que Cristo diz. Você pode dizer Senhor, Senhor, mas você não vai entrar. Você pode dizer Senhor com toda a sua paixão, mas você não vai entrar. Você pode dizer Senhor, Senhor e fazer muitos milagres, expelir demônios, mas você nunca foi conhecido por Cristo. É assim que Jesus diz: nunca vos conheci, no verso 23, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Isso não é que Jesus não sabia que eles não existiam. Quando a Bíblia diz e usa esta palavra, este termo conhecer, ele está falando do que, meus irmãos? De uma intimidade. Jesus disse: eu nunca tive intimidade nenhuma, envolvimento nenhum com vocês. E qual será o problema então destes homens? Eu digo a vocês que o problema desses homens é que eles estão muito cheios de si mesmos. Aqui, no teu nome, Jesus, nós fizemos aquilo, nós falamos aquilo outro, nós produzimos, eu fiz muito. Tem muito eu nestas sentenças, e muito eu no coração dos falsos profetas. Na verdade, há um só Senhor no coração desses homens, e são eles mesmos. Por isso o contraste lá no versículo 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que faz a vontade é aquele que é obediente, aquele que tem um Senhor e que tem Deus como Senhor de verdade. O falso profeta não tem, o falso crente não tem Jesus como Senhor. Ele pode dizer, ele pode até fazer coisas incríveis, mas o coração dele está cheio dele mesmo. Por isso que é difícil, meus irmãos, por isso que é difícil analisar, mas a palavra diz: estejam atentos, acautelai-vos, olhem seus frutos, estão produzindo corações obedientes. E aqui, a palavra para nós é: nós temos um coração continuamente ensinável. Um falso profeta, ele é cheio de si mesmo, ele não tem humildade nenhuma, ele não admite que ele errou. Mas o crente genuíno, o crente verdadeiro precisa se lembrar da humildade. Vamos terminar com um exemplo aqui. Saul. Capítulo 15 de 1 Samuel. O profeta chega para Saul: vocês vão enfrentar os amalequitas. Deus diz: vai acabar com tudo, destrua tudo, não quero nada, povo, nem animais, destrua tudo. Saul destrói, mata as pessoas como Deus havia mandado, mas ele traz para o acampamento bois e ovelhas. E quando Samuel vai encontrar-se com ele: que barulho é esse? Ele poupa o rei amalequita. Que barulho é esse, Saul? Que barulho é esse? Eu trouxe para ofertar ao Senhor. E você com certeza já falou, já ouviu este versículo. Tem porventura ao Senhor tanto prazer em holocaustos quanto que se obedeça a sua palavra. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus não precisa dos animais, Saul. Deus quer o teu coração. E Ele não é Senhor do teu coração. Por isso você foi tirado como rei de Israel. Por isso que esses homens são falsos. Eles podem dizer:
podem falar, podem fazer até coisas incríveis, mas Cristo não é Senhor do coração deles. Eles não têm um coração ensinável, um coração obediente. Jesus quer corações obedientes. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nós estamos dispostos a obedecer. Primeiro, acautelar, testar, prestar atenção. Que caminhos os ensinos destes tempos, destes falsos ou destes ditos pregadores têm levado ao povo de Deus? Caminhos de humildade ou caminhos de arrogância? E a palavra final que o Senhor nos dá é: eles eu não conheço, mas vocês eu conheço. Eu tenho intimidade, eu sou verdadeiramente Senhor do coração de vocês. Vocês obedecem o Pai. Que Deus então seja visto, Cristo seja visto em nossa vida como fiéis cristãos obedientes, filhos obedientes. Um sermão que não deve ser admirado. Palavras de Cristo precisam ser obedecidas, meus irmãos, não admiradas, obedecidas. Filhos, prestem atenção, acautelai-vos, testem e vejam o caminho que Deus dá a vocês. O caminho que Deus nos dá é sempre o caminho da obediência. Melhor é obedecer do que fazer sacrifícios, porque Deus disse que o que era para fazer, Deus disse as instruções. Que Deus então nos guarde em seu Filho, nos guarde na obra do Espírito Santo, é o Espírito santificador que tem aplicado a obediência ao nosso coração. Jesus diz isso, é o Espírito de santidade que vai fazer vocês verem, lembrarem-se das minhas palavras e caminharem por elas. Então que este mesmo Espírito nos guie às boas pastagens de Cristo. Amém.